Nós vamos dar continuidade, então, né, ao nosso estudo aqui do livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho aí pelo livro, né? Nós já vimos de uma forma panorâmica aqui os principais temas, mas hoje nós vamos caminhar, né, pelos capítulos, né? Começar a caminhar pelos capítulos e na semana que vem nós vamos terminar. Mas vamos orar para nós iniciarmos. Senhor Deus, bendito e glorioso, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de compartilharmos da tua palavra, de compartilharmos daquilo que o Senhor tem deixado para nós nas Escrituras. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que nos ajude a compreendermos e entendermos o que o Senhor tem para nós nesse estudo, o que o Senhor tem deixado de sabedoria para que possamos viver e conduzir as nossas vidas segundo aquilo que o Senhor predeterminou. Mas sabemos que precisamos do Senhor para entender. Por isso nos submetemos a Ti, clamando para que o Senhor nos ajude, abrindo o nosso entendimento e quebrantando os nossos corações e principalmente moldando as nossas vidas conforme a Tua palavra e a Tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos aqui estudando, como eu disse, né? E hoje nós vamos caminhar um pouquinho aqui pelo livro, né, de Eclesiastes, né? Nós já temos feito uma visita, né, sobre os principais temas aqui de Eclesiastes, e hoje, então, nós vamos dar uma olhadinha mais de perto, né, de como esses temas eles vão sendo tratados e desenvolvidos dentro do livro, né? O que nós temos que manter, né, em nossa mente é justamente que essa é uma caminhada que nós precisamos desenvolver ou fazer, né, empenhando todo o nosso esforço, né, entendendo que todo o esforço humano, na verdade, ele é desprovido de significado se a vida não for vivida como uma dádiva a ser desfrutada sob o temor de Deus, né, ao invés de como um enigma a ser resolvido. Então, a vida não é simplesmente um enigma para a gente resolver, né? Então, Eclesiastes parece não, ele traz bastante questões, né, acerca da vida, mas a mensagem principal não é simplesmente resolver esses enigmas, mas é vivermos sob o temor de Deus, para que então a gente possa viver de uma forma agradável, segundo o que ele mesmo planejou. Então, vamos encarar a vida, essa é a mensagem de Eclesiastes, vamos encarar a vida como uma dádiva de Deus, né? E aí, quem não encara a vida como uma dádiva de Deus, acaba não desfrutando de tudo o que Deus preparou para nós nesta vida debaixo do sol. Então, nos capítulos 1 até o capítulo 6, né, o que nós vamos ver? Né? A gente vai ver que não é possível extrair qualquer proveito nesta vida, a não ser que a desfrutemos sob o temor de Deus. Né? O sábio ele observou que toda busca por significado e realização baseada na sabedoria humana, exclusivamente na sabedoria humana, ainda que ela tenha alguma utilidade, né? A sabedoria humana tem alguma utilidade, ela vai resultar em tristeza. Por quê? Pois ela vai estar desconectada do temor de Deus. Então, tudo que estiver desconectado com o temor de Deus, não estiver em comunhão com o próprio Deus, vai trazer tristeza, frustração e dor, né? Como ele diz no verso 14, do capítulo 1 aqui, é correr atrás do vento. No verso 16, 17 e 18, ele diz: então pensei comigo mesmo, tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que a dos que governaram Jerusalém antes de mim. Realmente acumulei muita sabedoria e conhecimento. Por isso, dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento, mas aprendi que isso também é perseguir o vento. Porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza.
Então, veja que Salomão, ele está dizendo aqui, né, o sábio, ele está dizendo que a sabedoria humana, sem o temor de Deus, é tristeza, é frustração. Então, qualquer coisa na nossa vida que não estiver em comunhão com Deus e em submissão à sua palavra, o resultado que nós vamos ter é justamente esse. É um vazio. Nós vamos perceber que estamos correndo atrás do vento, nós vamos perceber que não há sentido naquilo que nós estamos fazendo, e aí a gente vai buscar uma outra coisa, e nada vai satisfazer o nosso coração, porque a satisfação do coração está na submissão a Deus, está no temor de Deus. O homem foi criado para viver em comunhão com Deus. Quando ele não vive em comunhão com Deus, o que ele tem é tristeza e dor. Ainda dentro do capítulo, dos capítulos 1 ao 6, né, quando o que a gente vê, e o sábio nos apresenta é que qual o ganho, né, tanta sabedoria, como os versos que a gente acabou de ler, e esforço humano para viver plenamente essa vida debaixo do sol. Qual é o ganho de tudo isso? Ele conclui que não há ganho nenhum. Então, já que ter muito conhecimento não vai lhe dar o que ele procura, o sábio busca encontrar satisfação aonde? Nos prazeres que esta vida oferece. Então, primeiro, ele tentou buscar satisfação na sabedoria. Né? A sabedoria não lhe proporcionou o que ele estava buscando. Então, ele passou a buscar satisfação nos prazeres da vida. Né? E é o que, na verdade, na conclusão que ele chega é que também tudo isso, né, não lhe deu nada. Mesmo os prazeres da vida não lhe causaram ou não trouxeram aquilo que ele estava buscando. No capítulo 2, dos versos 1 ao 11, tudo isso que ele busca, né, acaba também não dando em nada, né? Porque as conquistas, elas separadas de Deus, separadas do temor de Deus, ela acaba também se tornando frustração, né? E ele acaba, né? Tudo o que há de bom nesse mundo, né? Que a gente pode encontrar e receber, se for desfrutado sem o temor de Deus, também trará o mesmo resultado, né? Então, e quando eu coloco aqui, né, que tudo de bom que há nesse mundo que a gente pode desfrutar, eu estou falando, inclusive, por exemplo, você vai passear, você vai para uma praia, você vai para, sei lá, para um campo, você vai viajar para qualquer outro lugar, né, para um lugar turístico e tal. Se a sua vida estiver desconectada, né, do temor de Deus, mesmo as coisas belas que Deus criou na natureza e nos países, ou em qualquer lugar que a gente possa ir, né, nas praias, por exemplo, tudo isso vai trazer o mesmo resultado. Você vai voltar vazio e falar, puxa vida, é legal, é bonitinho e tal, mas aquilo não vai trazer satisfação ao seu coração. Porque se nós não estivermos vivendo debaixo do temor de Deus, tudo isso vai ser um tremendo vazio, né? Nos versos 1, 2 e 3, o sábio ele diz o seguinte: eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer, mas isso também era ilusão. Concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Resolvi no íntimo entregar o coração aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Então, veja que ele não encontrou satisfação e nem paz naquilo que ele estava buscando na sabedoria, foi buscar os prazeres, também não encontrou nada, aí ele resolveu, como dizem por aí, né, chutar o balde. Resolveu chutar o balde e aí resolveu beber, resolveu comer como um glutão, sem observar absolutamente nada da sabedoria. Ele abriu mão da sabedoria para desfrutar dos prazeres dessa vida, né? E ele chegou mesmo à conclusão de que nem mesmo os prazeres da vida, beber, comer, viver de forma insensata, isso também não lhe trouxe
alegria, isso também não lhe trouxe satisfação. Ele percebeu também que estava correndo atrás do vento, né? Ele buscou prazer, então, no acúmulo de riquezas e bens, já que a sabedoria não lhe trouxe a satisfação que ele queria, já que os prazeres da vida também não lhe trouxeram a satisfação que ele queria. Então, eu falei, vou buscar, então, nas riquezas e nos bens. Talvez ali eu encontre aquilo que eu estou buscando. Mas qual o resultado? O mesmo: insatisfação, tristeza e frustração. Né? O verso 11, ele diz, né, aqui do capítulo 2, né? Mas, quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito e em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Né? Sempre estas coisas estão relacionadas com o quê? Com a falta de temor a Deus e uma vida que não está em comunhão com o próprio Deus. Né? Então, o resultado sempre será esse. Não importa o que a gente tenha, não importa o que a gente faça, não importa que a gente desfrute até mesmo das coisas que Deus criou. Né, das coisas que não são pecados. Né? Então, tudo isso, sem a presença de Deus, não vale nada. Certa vez, um pastor do passado, né, que eu não vou me lembrar o nome agora, ele disse o seguinte, que o céu, sem Jesus, né, é pior do que qualquer outro lugar com a presença de Jesus. Então, se a gente for para o céu e Jesus não estiver lá, então o céu não vai ter graça nenhuma, não vai ter satisfação nenhuma, não vai haver alegria nenhuma, porque Jesus, né, como já diz aquela canção, né, ele é a alegria dos homens. Né? Ele é quem nos traz satisfação. O próprio Jesus foi quem disse, né, eu vim para que vocês tenham alegria e a vossa alegria seja completa. Então, qualquer coisa desfrutada sem a presença do Senhor, sem uma vida de comunhão com Ele, vai trazer todo esse tipo de tristeza, dor e frustração. Né? Mas ele continuou ainda, né, nessa questão aí de buscar prazer no acúmulo de riquezas e bens, né? E aí ele vai chegando a outras conclusões, né? A sabedoria humana, evidentemente, né, ele chega a essa conclusão que a sabedoria humana não é totalmente inútil, né? E não deve ser desprezada, né? Isso a gente tem que ter claro, né? Não significa que a gente vai abrir mão de toda a sabedoria humana, né? Como se ela fosse absolutamente nada. Claro que comparado a Deus, ela não é nada, né? Como diz Paulo. Mas não é essa a mensagem que o sábio está trazendo aqui para a gente. Ele está falando que essa sabedoria humana, né, ela é muito superior, inclusive, à insensatez. Então, é melhor ter sabedoria do que ser um insensato, ser um tolo, né? Mas os méritos da sabedoria, sabedoria humana, né, eles são relativos, né, e são absolutamente limitados. Né? Então, por exemplo, a própria morte, ele chega a essa conclusão aqui no capítulo 2, né, que a própria morte se sobrepõe à sabedoria humana. Né? E todo homem, quando morre, leva consigo a sua sabedoria e os dois acabam sendo esquecidos. Né? Tanto o homem como a sabedoria que esse homem tinha, né? Acabam sendo esquecidos. Então, a própria morte acaba se sobrepondo, né, a essa sabedoria humana. Né? Ele, no verso 16 e 17, né, aqui do capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois tudo será esquecido nos dias futuros. Assim como morre o sábio, morrerá também o tolo. Por isso, detestei a vida, pois tudo o que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Veja a frustração que o sábio chega, né, com essas conclusões aí. Ele vai chegando à conclusão de que tudo realmente é muito cansativo, tudo, sabe, para que eu estou me esforçando, para que eu estou buscando viver uma vida com sabedoria, para que eu estou acumulando riquezas, por que tudo isso, né? Se tudo é perseguir o vento. Né?
tudo isso é muito frustrante, né? É a conclusão que ele chega também. A não ser, aí é que começa a virada, né? Novamente ele volta para o ponto central. Tudo é frustrante, a não ser que seja desfrutado como dádiva de Deus. Mas nós só podemos reconhecer essas coisas como dádivas de Deus se nós estivermos em comunhão com Ele e buscarmos o temor do Senhor. Como em Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Então, tudo que se pode desfrutar nesta vida, debaixo do sol, só pode realmente ser satisfatório e a gente não vai encontrar frustração se for vivido como e encarado como dádiva de Deus. A vida é uma dádiva que Deus nos deu. O trabalho, a gente vai ver daqui a pouco, é uma dádiva que Deus nos deu. E quando é encarado dessa forma, então não há frustração. É o temor a Deus que dá sentido a tudo nessa vida debaixo do sol. Esta é a conclusão que o sábio chega ao buscar o significado na vida através do trabalho. No versos 24 ao 26, ele diz: não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus. Veja aqui, a conclusão que ele chega aqui nesse verso é justamente essa. Ele olha para Deus e vê que não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. Mas esse prazer, ele só é realmente plenamente desfrutado e vivido sem frustração, sem insatisfação, quando se reconhece que é uma dádiva de Deus. No verso 25, ele diz: e quem pode desfrutar da comida e da vida sem ele? Olha, é uma pergunta retórica aqui, né? Ele não está perguntando se há alguma possibilidade. É uma pergunta com tom de afirmação, né? Porque ele já sabe a resposta. Ninguém pode desfrutar da comida e da vida sem Deus, né? Verso 26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade ao homem que lhe agrada. Né? A gente vai ver isso um pouquinho mais, com um pouquinho mais de profundidade no capítulo 5, mas aqui ele já dá esse indício. Né? Mas ao pecador, ele dá o trabalho de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada a Deus. Isso também é ilusão e perseguir o vento. Então, qual é a ilusão do pecador? A ilusão do pecador é trabalhar, 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 e aí ele está juntando, e quem vai desfrutar é outro, porque Deus faz essa transferência, né, de riqueza. Né? Na conclusão, né, aqui, desse capítulo 2, o sábio que, na verdade, ele chega aqui, né, é que o homem deve desfrutar ao máximo, essa conclusão dele, que o homem deve desfrutar ao máximo a vida que Deus lhe deu como um presente, como uma dádiva. Então, como que nós devemos desfrutar da vida, do trabalho? Como um presente, como uma dádiva de Deus, reconhecendo que tudo vem dele e que tudo é para ele. Então, a sabedoria adquirida, ela passará a ter outro sentido. Né? O esforço, a dedicação ao trabalho terão também outro significado. A aquisição de bens, né, também terá outro significado. Desfrutar dos prazeres da vida vai ter outro significado. Por quê? Porque nós encaramos todas essas coisas como um presente, uma dádiva de Deus. Né? Tudo só pode ser plenamente desfrutado por meio dele. O sábio observa, né, agora aqui no capítulo 3 já, né, dos versos 1 ao 22, o sábio observa que o homem não pode escapar dos planos e propósitos que Deus estabeleceu. Deus, ele controla soberanamente o tempo, né, isso está nos versos 1 ao 8, né, do capítulo 3, e o homem não pode determinar o que vai ou o que não vai acontecer, se ele terá ou não lucro do seu trabalho. Né? Nos versos 10 a 22, mostram aqui do capítulo 3, é que o capítulo 3 ele vai falar que tudo tem o seu tempo. Né? Deixa eu só pegar aqui um dos versos principais, né?
no verso 1 do capítulo 3, ele diz assim: tudo tem uma ocasião certa e há tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Então, é disso que ele está tratando aqui, né? Que há um propósito para tudo, e tudo tem o seu tempo. Mas Deus é soberano, é Deus quem controla o tempo. O homem não pode controlar o tempo. O homem não pode controlar absolutamente nada. O homem está à mercê daquilo que Deus já estabeleceu. Né? Mas nos versos 10 a 22, né, vamos mostrar, o sábio vai mostrar para a gente que quando o homem se ajusta aos planos, propósitos e ao tempo que Deus estabeleceu, então ele pode desfrutar da tão almejada e desejada alegria. O verso 11, né, mostra a verdadeira raiz de alguns desejos e anseios do homem. Né? No verso 11 diz assim: tudo o que ele fez, né, o que Deus fez, né, é apropriado a seu tempo. Então, Deus fez tudo de acordo e com o propósito para o tempo certo. Cada estação está no tempo certo, não só a estação climática, mas as estações da nossa vida estão no tempo certo e tudo ele fez para nós desfrutarmos exatamente naquele momento. Né? Eu, particularmente, creio dessa forma, né? Que cada momento da nossa vida, inclusive, né, quando a gente completa mais um ano de vida, eu creio que Deus preparou algo que nós devemos viver naquele ano, né? Ou a partir daquele ano específico. Então, cada ano da nossa vida, cada momento da nossa vida, cada estação da nossa vida, Deus tem algo preparado que Ele já planejou desde a eternidade. Então, nós vamos poder desfrutar daquilo exatamente no tempo que Ele preparou. Nós não temos como antecipar, e se nós não desfrutarmos da forma correta no momento que Ele preparou, a gente vai desperdiçar o tempo. Isso sim é desperdício de tempo. Então, no verso 11, ele fala que tudo o que Ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Então, o que a gente percebe, né, em todas as áreas da vida, né, que o homem ele está sempre buscando algo, está sempre indo em direção à eternidade. Ele quer resolver o problema da eternidade. De alguma maneira, por exemplo, o desenvolvimento da ciência na área da estética, na área da vida, né, de prolongar a vida. Porque existe algo dentro do ser humano que diz respeito à eternidade. E o homem sempre vai buscar satisfazer este desejo da eternidade. Por quê? Porque foi o próprio Deus quem colocou esta questão da eternidade no coração do homem. Então, o desejo pela longevidade, o desejo por viver eternamente, não é algo que o homem inventou. Foi Deus que colocou dentro do seu coração. Né? Então, o homem vive em busca da eternidade. E isso sempre vai ser um vazio dentro do coração humano, até que ele tenha comunhão com Deus. Então, ele vai ter essa convicção dada pelo próprio Deus que ele vai poder desfrutar da eternidade com ele, né? Porque, como diz o finalzinho do verso 11 aqui, mesmo que compreenda que isso venha de Deus, né, o homem não vai compreender isso plenamente, nem inteiramente. Né? Isso a gente não pode nem afirmar que na eternidade a gente vai compreender plenamente essa questão da eternidade, mas estaremos lá se crermos no Senhor e na sua obra lá na cruz. O que o homem realmente está buscando é essa eternidade, né, que eu acabei de falar, e somente uma vida vivida debaixo do sol, com a expectativa da eternidade, pode trazer real sentido, né, para esta vida, ainda que nós não tenhamos total capacidade de compreender tudo. Né? Nessa expectativa, o homem encontra toda a satisfação até nas coisas mais simples da vida. O verso 12, né, aqui do capítulo 3, ele diz: compreendi que não há felicidade para o homem, a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também
que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Veja que a expectativa dele está na eternidade, né? Nada se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar disso. Deus faz isso para que os homens o temam. No verso 22, ele fala: assim concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa dada por Deus. Pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for? Então, tudo isso, se a gente comparar com o que ele estava falando antes, né, da frustração, de tudo aquilo que ele buscou, ou onde ele buscou a alegria, a satisfação, o prazer, e não encontrou, nem mesmo na sabedoria, não encontrou essas coisas no trabalho, não encontrou essas coisas nos prazeres da vida, ele encheu a cara, ele resolveu viver não com base na sabedoria, mas com base na insensatez, e nada disso lhe trouxe alegria. Mas quando ele compreendeu que todas essas coisas que Deus fez, e que Deus proporciona, inclusive através do trabalho, podem ser realmente vividas com alegria no Senhor, então ele encontrou a sabedoria. Então, não só a verdadeira sabedoria, mas ele encontrou a satisfação e a alegria. E é isso que nós precisamos entender. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Mais uma vez, eu quero reforçar aqui. Muitos dizem que esse livro é um livro pessimista, que é um livro mal-humorado. É um engano do diabo isso. Na verdade, o que o sábio está nos mostrando é como nós podemos, de fato, viver a vida debaixo do sol com alegria. E não existe um outro caminho a não ser se vivermos debaixo do temor de Deus. Amém? No capítulo 4, dos versos 1 ao 16, né, diante de toda essa realidade, né, que transcende essa vida, né, que diz respeito à eternidade, o sábio novamente se volta para as tribulações, opressões e solidão dessa vida. Então, ele tentou desfrutar de todas aquelas coisas e não obteve nada. Aí ele reconheceu que tudo isso só pode ser possível através da comunhão de Deus. A alegria nesta vida só pode ser possível através da comunhão e temor a Deus. Mas agora, com essa visão, ele se volta, então, para as tribulações e opressões, né, e da própria solidão da vida, e aí ele começa a fazer um outro tipo de análise. Por exemplo, obter riquezas, bens e prazeres por meio da opressão ao próximo e da inveja vão resultar em uma vida infeliz, tanto para o opressor como para o oprimido. Aí ele já começa a caminhar para uma coisa que não diz respeito somente a ele, mas diz respeito ao nosso próximo. Né? Então, buscar riqueza para obter prazer e alegria, sem Deus, não vai trazer nada. Em Deus, traz verdadeira alegria, verdadeira satisfação. Porém, agora ele volta para analisar aqueles que estão buscando riquezas e bens, mas usando a opressão ao próximo. E aí ele chega, então, a essa conclusão que isso vai trazer infelicidade, não só para quem adquire riqueza oprimindo o próximo, como também vai trazer infelicidade para aquele que é oprimido. O ganho que o trabalho proporciona, que é motivado pela ganância, vai na contramão da satisfação e alegria que a expectativa da eternidade oferece. Então, a eternidade oferece uma expectativa, mas todo ganho, todo trabalho, toda satisfação adquirido motivado pela ganância e se utilizando da opressão ao próximo, vai na contramão disso. E o resultado, evidentemente, vai ser aquela tristeza e aquele vazio que ele vem falando já desde o capítulo 1. Então, mesmo que alguém tenha muita popularidade, né, tenha milhares de seguidores nas redes sociais, milhares de views, né, nas suas postagens, né, e muitas curtidas, isso não vai garantir realização pessoal, né, porque essas realizações não estão no simples adquirir coisas,
né? A realização está realmente em viver debaixo da direção de Deus. Então, o sábio, nesse capítulo 4, né, agora já com essa perspectiva, né, da eternidade, né, que ele disse lá no capítulo 3, ele conclui que a pobreza com a sabedoria vinda de Deus e desfrutada debaixo do temor de Deus é melhor do que a riqueza com insensatez, né? Ou seja, uma riqueza adquirida sem a comunhão com Deus é pior do que ser pobre, mas ter comunhão com Deus. Aí chegamos no capítulo 5, né? Uma pequena introdução aqui do capítulo 5, né? Dos versos 1 ao 7. Se toda a verdadeira satisfação e alegria nesse mundo estão relacionados, né, em viver esta vida reconhecendo que ela é um dom de Deus e é preciso temer a Deus para termos verdadeira alegria, então temos também que aprender como nos aproximarmos de Deus. É isso que o sábio vai tratar agora. Né? Agora, ele já está começando a caminhar para o final do livro. Né? A gente está no capítulo 5 ainda, né? São 12 capítulos, mas ele já começa a caminhar de uma forma mais robusta para o final daquilo que ele veio ensinar. Né? Então, ele começa aqui nesse capítulo 5 mostrando se a gente precisa ter comunhão com Deus para desfrutar claramente, né, e plenamente daquilo que Deus preparou para nós, sem a frustração, sem a insatisfação, sem a infelicidade, então a gente precisa aprender como ter comunhão com Deus. E aí, então, ele começa a tratar sobre a questão da adoração comunitária e também da nossa devocional, da nossa adoração devocional. Né? Esse é um ponto central da vida debaixo do sol, a nossa adoração a Deus. Né? Como devemos nos aproximar de Deus? É o que ele vai tratar a partir de agora. Dos versos 1 ao 7, então, ele começa a estabelecer uma norma, né? Na verdade, ele começa a declarar, mostrar para aqueles que ele está ensinando, a norma que o próprio Deus deixou, uma norma de conduta, né, que o próprio Deus deixou, e a disposição que o nosso coração deve ter quando nós nos aproximamos de Deus. Né? A gente precisa estar disposto a quê? A gente precisa, primeiro, estar disposto a ir à casa de Deus. Né? Claro que nós estamos vivendo esse período de isolamento não, né, mas distanciamento social, né? Então, essa disposição a gente pode também aplicar a nossa disposição de participarmos das reuniões, ainda que sejam virtuais, né? Como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos estudando a palavra de Deus, né? Aqui não é um culto propriamente dito, é um tempo de estudo, né, das Escrituras, não é uma pregação, mas essa disposição para nós ouvirmos, para nós aprendermos, para nós participarmos das reuniões de oração, mesmo que virtualmente, né? Essa disposição que o sábio diz que nós precisamos ter para nos aproximarmos de Deus. A primeira coisa, eu preciso desejar estar onde Deus fala. Eu preciso desejar estar na presença de Deus junto com os meus irmãos. Né? Claramente ele fala aqui, nesses versos, de ir à casa de Deus. Nós precisamos ter disposição também para adorar ao Senhor. Mas essa adoração também não é uma adoração que a gente faz sem conhecimento, sem sabedoria. É algo com sabedoria. Nós adoramos com sabedoria, inteligência e de todo o nosso coração. Não é parcialmente. Não é algo que a gente faz com parte do nosso coração, com parte da nossa sabedoria, com parte do nosso conhecimento. A gente faz de todo o nosso coração. Né? Precisamos ter disposição para ouvir sua palavra. Né? É preciso, então, abrir o coração, ainda que a mensagem aponte os nossos mais profundos pecados. Né? Precisamos estar dispostos a ouvir a palavra do Senhor, mesmo que ela nos confronte, e ela sempre vai nos confrontar.
né? Algumas pessoas não gostam muito de ouvir determinadas mensagens, porque dizem, isso daí é mensagem encomendada. Sim, é mensagem encomendada. Eu encaro cada mensagem que eu ouço da palavra de Deus, desde que ela seja bíblica, desde que ela seja genuína, desde que ela seja fiel às Escrituras, eu encaro como sendo uma mensagem encomendada para mim, né? E eu sempre estou disposto a ouvir a mensagem de Deus dessa maneira, dessa forma. Estou disposto a ouvir a mensagem de Deus como uma mensagem que foi direcionada para mim, mesmo que ela trate, e sempre ela trata, das questões mais sensíveis da minha vida. Também, então, nós precisamos ter essa disposição ao nos aproximarmos de Deus, né? Ele vai falar bastante aqui, né, de nós não nos precipitarmos, né? Tudo isso que eu estou falando aqui está baseado no verso 1, né? Deixa eu ler aqui o verso 1 do capítulo 5. Ele fala: ser reverente quando fores à casa de Deus. É melhor aproximar-se para ouvir do que fazer como os tolos, que oferecem sacrifícios sem saber que agem mal. Então, se a gente for pensar no que Paulo diz lá no Novo Testamento, né, em Romanos 12, ele fala do culto racional, que é o que eu acabei de falar aqui, que é adorar com sabedoria, inteligência e inteireza de coração, ou seja, de todo o coração. Né? Temos que ter profunda reverência ao nos aproximarmos de Deus. Nós não estamos nos aproximando de qualquer pessoa. Não é um colega de escola que você encontrou na rua, né? Não é alguém que você encontrou no Facebook. Não, nós não estamos falando de pessoas comuns. Estamos falando do próprio Deus, do Criador dos céus e da terra, daquele que controla todo o universo, daquele que tem todo o poder, daquele que é digno, como diz lá em Apocalipse, de receber todo o louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa devoção. Então, nós precisamos nos aproximar dele com reverência. Amém? O verso 2, ou a partir do verso 2, né, ele vai nos mostrar que diante de Deus e da exposição da sua palavra, nós precisamos responder adequadamente, né? Quando ouvimos uma mensagem bíblica, ou mesmo quando nós lemos a Bíblia em nossa devocional, Deus espera e nos impulsiona a responder positivamente a essa palavra que nós estamos ouvindo ou que nós estamos lendo. Amém? Mas a nossa resposta não pode ser também irracional, né? A nossa resposta não pode ser puramente emotiva, né? E sem entendimento. O Espírito Santo nos mostra qual e como deve ser a resposta que ele mesmo espera de nós. No verso 4, diz assim: quando fizeres algum voto a Deus, não demores a cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, trata de cumpri-lo. Então, o verso 4 aqui, quando ele diz que quando nós respondemos ao Senhor, como ele espera, né, que a gente responda, nós precisamos nos empenhar em cumprir tudo aquilo que nós dissemos e o que nós falamos, né, e nos comprometemos a fazer, respondendo a ele, sabendo que ele mesmo vai nos ajudar a cumprir com com aquilo que é a vontade dele. O verso 5, ele é bastante desafiador, né? O verso 5 diz assim: é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Olha só, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. O voto, né, ele é um compromisso, né? Um compromisso do quê? De fazer algo em resposta ao que se ouviu. É uma responsabilidade que a gente assume diante daquele cuja presença nós estamos. Então, nós estamos na presença de Deus, ouvimos a sua palavra, e essa palavra, então, nos leva a assumirmos um compromisso, né? Nós nos responsabilizamos, ou somos responsabilizados de acordo com aquilo que a gente ouviu, né? E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Mas onde que está o desafio aí? Né? Porque ele diz, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. É como se ele estivesse dizendo, ó, é melhor você ficar meio na sua aí, não fala que vai fazer, não dá nenhuma resposta. É melhor você não dar nenhuma resposta do que dar uma resposta e não cumprir. Mas o desafio está justamente nisso. Quando nós somos expostos à palavra de Deus,
É impossível manter-se neutro. Não existe neutralidade. Não tem como a gente simplesmente não responder, né? Uma resposta é exigida de nós. Qual resposta? Ele exige adoração, ele exige arrependimento, ele exige confissão de pecados, ele exige mudança de vida. Todas essas coisas são respostas que ele nos conduz a darmos quando nós somos expostos à sua palavra, quando nós recebemos uma mensagem, quando nós lemos as escrituras, ok? Agora, a própria isenção, né, de uma resposta já é uma resposta. Se alguém resolve não responder, não falar nada, isso já é uma resposta, ainda que negativa, né? Então, é uma resposta negativa à devoção que se é exigida, né, e demonstra falta de temor, né? Quando alguém não responde, né, ele já está respondendo negativamente, isso demonstra falta de temor. É estar diante dele, ou estar diante dele, nos faz ter a consciência de que nós fomos criados para reconhecermos quem ele é. Não se comprometer, não fazer nenhum voto, não se responsabilizar, não responder a ele, né? Não se comprometer a responder diante da exposição da palavra, é se posicionar contra o propósito para o qual nós fomos criados, né? Desculpe aí o erro de digitação, né? Que é adorá-lo. A neutralidade, ela é irreverente. Ela é contrária à adoração, ela é contrária à natureza para a qual nós fomos criados. Entende? Nos versos 6 e 7, eu já estou terminando esse nosso estudo aqui. Nos versos 6 e 7, nós podemos ver claramente aí que se, por um lado, né, se a neutralidade é impossível, precisamos saber, então, como responder. Nossa adoração não pode ser como a dos tolos, que fazem tudo conforme acham o que devem fazer. Então, não é conforme a gente acha que deve fazer. Bom, tudo bem, já que eu não posso deixar de responder, então eu vou responder do jeito que eu acho. Então, eu adoro do meu jeito, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu vou crer em Deus do meu jeito. Não, essa também é uma resposta inadequada. Isso é uma resposta dos tolos, é uma resposta de acordo com a insensatez. A nossa adoração não pode ser como a dos tolos, que fazem tudo conforme eles vão pensando, né? Como diz o verso... o final do verso 1, né? Que eles oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Eles não buscam o Espírito Santo, nem as Escrituras, para saber como Deus quer ser adorado, como Deus quer ser servido, como Deus quer ser conhecido. Uma adoração irreverente, sem o verdadeiro temor a Deus, pode arruinar a vida de quem se aproxima dele dessa forma. Então, essa é a base com que o sábio apresenta essa questão de nós nos aproximarmos de Deus para termos temor e então termos todas essas relações de vida com o trabalho, com a própria vida, com o próximo e com todas as questões debaixo do sol. Precisamos aprender a nos aproximarmos de Deus, precisamos nos aproximar dele de forma adequada, responder àquilo que ele nos apresenta por meio das Escrituras e da pregação da sua palavra. Nós precisamos aprender essas coisas para que tudo isso tenha reflexo em todas as áreas da nossa vida. Aí, então, ele vem para os versos 10 ao 17, né? Já que no verso 3, né, o sábio indica que uma vida irreverente produz sonhos vazios, né? O verso 3 ele diz, porque os sonhos vêm do muito trabalho, e o falar do tolo vem das muitas palavras. Né? Parece que esse verso está meio solto aí, né, no meio da adoração, né? Mas o que ele quer mostrar para a gente é que, assim como a vida, o trabalho e seus frutos são uma dádiva de Deus e devem ser realizados e desfrutados debaixo do temor de Deus.
Ok? Então, a comunhão com Deus vai estabelecer justamente esse relacionamento correto, né, que eu disse há pouco, com o trabalho, com o lucro, o dinheiro, as riquezas e os bens. Senão, os sonhos que a gente acaba adquirindo, né, ou tendo por causa do nosso trabalho, né? Então, é claro, você trabalha com a expectativa de que vai receber. Quando você vai receber aquilo que foi combinado, você fala, bom, quando eu receber, eu vou comprar isso, depois de pagar as contas, eu vou juntar para comprar aquilo, porque eu quero comprar uma casa, ou eu quero fazer uma viagem. Então, você começa a sonhar, você começa a fazer planos, você começa a estruturar aquilo que você pretende fazer com base naquilo que você vai receber. Mas ele está dizendo que esses sonhos, debaixo de uma adoração inadequada, vai gerar também frustração. Né? Então, ele está ensinando aqui, mostrando para nós, né, a partir do verso 3, que já que a adoração não pode ser irreverente, né, os sonhos que se produzem através de uma vida irreverente também serão frustrados. É o que ele vai tratar com mais detalhes aqui nesses versos 10 ao 17. Né? No verso 18 ao 20, né, ele chega à segunda grande conclusão. É que o homem deve aproveitar ao máximo as dádivas e a prosperidade que Deus concede, mesmo sabendo que não tem domínio sobre o tempo e sobre a própria vida. Eu quero ler esses versos do 18 ao 20, porque ele é muito significativo, né? Se no verso 3 ele vai falar aí da frustração, né, dos sonhos, né, que o trabalho pode trazer, uma vez que esteja desconectado de uma vida de verdadeira adoração, né? Ele também, no verso 10, ele também vai falar um pouquinho sobre isso, né? Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente, né? Ele está falando da insatisfação, né? E tudo isso está dentro desse contexto dos versos 1 ao 7, que ele fala da verdadeira adoração, de como nós devemos nos aproximar de Deus, né? Então ele diz no verso 10, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente, quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com o lucro, isso também é ilusão, né? Porque há uma desconexão com Deus. Mas no versos 18 ao 20, ele diz o seguinte, aqui está o que concluir, o bom e agradável na vida é comer e beber, desfrutar o resultado de todo o seu duro trabalho debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu. Essa é a sua recompensa. No verso 19, ele diz, e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e capacidade para desfrutá-las, receba a sua parte e alegre-se com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus, pois não se lembrará muito dos breves dias da vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Olha que coisa fantástica e maravilhosa que Salomão, ele diz aqui, que o sábio diz aqui, né? Eu achei que não tinha colocado aqui nos slides, mas eu coloquei. Né? Olha o verso 20, né? Ele fala, né? O verso 19, e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas. Então, as riquezas são algo que Deus dá capacidade para o homem adquirir riquezas. Né? E aqui riqueza não está restrita a ter muito dinheiro, a ter muitos bens. Não, a riqueza aqui é tudo que diz respeito à vida. Né? Deus é quem dá capacidade para o homem desfrutar da própria vida. Né? Mas o verso 20, ele fala, pois o homem não se lembrará muito dos breves dias da vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Sabe o que isso significa? Significa que aquilo que Deus dá proporciona tanta satisfação, tanta alegria, tanta paz, é um desfrute tão pleno, ainda que não completo, né? Porque a completude de tudo isso a gente vai ter na eternidade, mas tudo que Deus permite que a gente desfrute na presença dele aqui nessa terra vai ser tão satisfatório, tão maravilhoso, que a gente não vai se lembrar
dos problemas que a gente enfrenta debaixo do sol, das frustrações que a gente tem. A gente não vai se lembrar das tribulações, porque as alegrias que nós teremos na presença de Deus será muito superior a toda a dor que a gente sente, a toda a dificuldade que a gente passa, a toda, como eu disse, tribulação que a gente passa. É por isso que Paulo, ele pôde dizer, lá no Novo Testamento, esta leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória vindoura. Então, nós já começamos a desfrutar isso aqui. Há algo vindouro, há algo na eternidade que nós vamos desfrutar que é insuperável, absolutamente insuperável. Mas já que nessa vida nós podemos desfrutar de parte dessas coisas, e isso vai encher o nosso coração. Isso vai preencher de tal maneira a nossa vida que nós não teremos, como ele diz aqui no verso 10, né? Nós não teremos essa insatisfação. Né? Porque, como ele diz no verso 10, né, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente, quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito. Mas no Senhor, mesmo tendo pouco, nós vamos ter satisfação, nós vamos ter plena alegria. Aquilo que eu quero repetir, que Jesus disse, que ele veio para nos dar alegria e para que a nossa alegria fosse completa. Ele disse isso aos seus discípulos. Então, é isso que nós desfrutamos na presença de Deus, debaixo de uma verdadeira adoração, sendo reverente ao Senhor, como ele diz no verso 1 aqui do capítulo 5. Essa reverência, essa verdadeira reverência ao Senhor, essa verdadeira adoração ao Senhor, nos traz uma plena alegria, debaixo desse sol, debaixo dessa vida, que traz tanta, nesse mundo, né, que traz tanta tristeza para nós, que a gente luta tanto, que a gente passa por tantas questões difíceis. Então, por isso que eu disse que é um ponto central aqui, esse capítulo 5, que é a adoração ao Senhor, a comunhão com Deus. Porque tudo só passa a ter sentido e fazer sentido se nós estivermos em comunhão com o nosso Deus. Amém? Então era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Na próxima semana nós vamos terminar, né, tratando dos outros capítulos. Né? Nós temos ainda capítulo 6 até ao 12. Mas vai ser um estudo um pouquinho mais, a gente não vai entrar muito em detalhes, né? Mas nós temos bastante coisas importantes aí para nós aprendermos. Mas que fique no nosso coração esta questão, a questão de nós termos verdadeira comunhão com Deus e adorarmos a Deus conforme Ele espera e deseja ser adorado. Eu quero orar para nós terminarmos. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo, por essa palavra que o Senhor nos deu. Pedimos mais uma vez que o Senhor nos ajude a enxergarmos essas verdades que o sábio trouxe para nós e deixou registrado segundo a tua presciência, deixou escrito para nós, ó Pai. Que nós possamos aprender a viver nesta vida debaixo de uma verdadeira comunhão e adorarmos ao Senhor de forma correta, como o Senhor espera, deseja e estabeleceu na tua palavra. O Senhor deixou claro na tua palavra como nós devemos nos aproximar do Senhor, como nós devemos adorar, como nós devemos viver esta vida debaixo do sol na tua presença. E é somente na tua presença que tudo vai ter realmente sentido nessa vida. É somente na tua presença que nós vamos desfrutar de verdadeira alegria e não teremos frustração nem tristeza. Este mundo não poderá roubar de nós a alegria que nós temos na tua presença. Nem mesmo a escassez da vida, a escassez de recursos, poderá roubar de nós essa alegria e essa satisfação. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus, nos ajude a viver debaixo do sol, debaixo ou na comunhão contigo, numa verdadeira e reverente comunhão contigo. Ajude a cada um dos meus irmãos, cada pessoa que está ouvindo ou que ouviu este estudo, para que nós possamos viver de maneira agradável ao Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, agradecido por esse tempo, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus resplandeça o seu rosto sobre você, te dê a paz
e que você possa viver na comunhão do Espírito Santo, no amor de Deus e debaixo da direção do próprio Jesus Cristo. Deus te abençoe e até semana que vem.